Gostaria primeiramente de agradecer o convite para conversar com vocês a respeito dessas sequelas em relação ao câncer de mama. A gente sabe que hoje as mulheres sobrevivem muito mais ao câncer de mama. No entanto, muitas delas acabam sobrevivendo com algumas sequelas. Essas sequelas elas vão interferir no dia a dia das mulheres. Atividades simples como o dia a dia em casa, varrer a casa, cuidar dos filhos, medo de fazer força, medo de se cortar, tudo isso gera uma certa ansiedade por conta de tudo que pode ter acontecido durante a cirurgia e por conta dessas sequelas que podem aparecer depois. Então a paciente busca depois o nosso serviço, nossa assistência, porque ela quer saber como que ela pode tratar, o que ela pode fazer, que cuidados ela tem que ter no seu dia a dia, para que essas sequelas sejam minimizadas e para que ela consiga viver com maior qualidade possível. Então são coisas que a gente consegue ver na nossa prática diária e muitas vezes a gente fica sem saber o que informar, como lidar com essa paciente e o que fazer para que ela realmente tenha o seu dia a dia mais aproveitado, para que ela volte à vida anterior da cirurgia. Claro, com algumas limitações, mas essas limitações elas podem ser resolvidas com o encaminhamento precoce, com a informação para fisioterapia, com a informação, com o conhecimento dos profissionais. Então eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o linfedema e as sequelas físicas pós o câncer de mama. Eu resolvi falar o que mais aparece no nosso dia a dia para que vocês saibam como que podem informar essas pacientes e como que elas podem agir no seu dia a dia. Então vamos lá. As principais sequelas que aparecem no nosso consultório, principalmente para nós fisioterapeutas, mas que muitas vezes a paciente ela acaba conversando com outros profissionais de saúde até chegar no fisioterapeuta. Então, por exemplo, ela faz a queixa para o enfermeiro, ela faz a queixa para assistente social, ela faz a queixa para nutricionista. E aí muitas vezes a equipe precisa saber, precisa conhecer o que essa paciente tem de queixa para poder encaminhar para o serviço que vai realmente tratar essas sequelas. Então o que a gente mais observa, como eu listei aqui para vocês, é o linfedema, a síndrome da rede axilar, que muitas vezes a gente não conhece e não sabe o que é, mas eu já vou mostrar para vocês. A diminuição da amplitude de movimento, muitas mulheres acabam diminuindo o movimento por conta da cirurgia, de todo o processo do momento cirúrgico, um próprio medo de movimentar, porque a paciente fica com muito medo de fazer movimentos após a cirurgia. Sensibilidade, a paciente fica com regiões que ficam adormecidas, é uma coisa que ela reclama muito pra gente, por que ela não consegue sentir, por que as sensações estão diminuídas no braço, por que tá dormente. As alterações de cicatriz, então a gente sabe que uma cicatriz, quando tem alteração importante, ela acaba limitando o movimento da paciente. Então muitas vezes a própria cicatriz, quando não é tratada, acaba deixando a mulher com menos movimento do braço. Há alterações posturais também, porque a mulher quando tira a mama, o que acontece com ela? Ela acaba adotando uma postura de defesa, ela quer estar defendendo a mama, defendendo o braço, porque ela tem medo que outras pessoas batam, ela tem medo que fique muito exposta, e ela acaba adotando uma postura completamente de defesa, e isso traz consequências posteriores para ela, porque ela vai começar a ter dores e isso vai incomodar ela no seu dia a dia. Bom, o linfedema ele é com toda certeza a complicação mais frequente em relação ao câncer de mama, às cirurgias, e ele pode acontecer em qualquer fase. Uma coisa que a paciente faz, ela chega pra gente e pergunta: bom, o braço, meu braço não inchou, meu braço ainda tá ok, e ele pode inchar? Isso pode acontecer comigo? Mas faz 1 ano que eu já fiz a cirurgia e isso ainda pode acontecer? Então o que acontece é que muitas vezes nos primeiros 2 anos após a cirurgia, a paciente ela tem um cuidado maior com o braço.
Então ela está atenta a todos os sinais, a tudo que está aparecendo, então ela tem um cuidado excessivo. Depois que passa o primeiro, segundo ano de tratamento, onde ela fez quimio, onde ela fez rádio, o que acontece? Ela dá uma relaxada, uma tranquilizada. E é nesse momento que ela começa a fazer atividades no dia a dia dela, que acaba excedendo um pouquinho os limites daquele braço, e ela começa então a aparecer com o linfedema. Então o linfedema ele pode aparecer em qualquer momento. Eu tenho pacientes que tiveram linfedema 10 anos depois da cirurgia. Então é uma coisa que a gente tem que ficar atenta para não informar a paciente de que não, isso daí se a senhora não teve até esse momento não vai mais aparecer. Então ele pode aparecer sim em qualquer momento. E ele não está relacionado diretamente à cirurgia da mama em si. Então a própria mastectomia não é ela que vai fazer o linfedema. O que acontece é a retirada dos linfonodos axilares. Essa retirada dos linfonodos é que faz com que a circulação linfática daquele braço fique completamente comprometida, algumas pacientes mais, outras menos, mas existe um comprometimento a nível axilar que vai obstruir a circulação linfática. Então nem sempre, às vezes a paciente faz, por exemplo, uma cirurgia onde ela retira só uma parte da mama e ainda assim ela faz o linfedema. Então por conta da retirada dos linfonodos. É claro que quanto mais linfonodos a paciente retirar, maior a chance dessa paciente fazer o linfedema. Quanto menos linfonodos, menor essa chance. No entanto, ela ainda existe. Bom, aqui nessa foto, eu tô mostrando para vocês, a gente tem vários grupos de linfonodos. Então, a gente tem aqui um monte de grupos grandes de linfonodos que são retirados durante a cirurgia de mama. Então, o que acontece? Muitas vezes, o cirurgião vai tirar alguns grupos, um pouco de linfonodos de cada grupo, às vezes todos os linfonodos. Então isso aqui compromete demais, porque o linfonodo ele é responsável pela defesa do nosso corpo e ele também transporta a linfa, que é o líquido que vai circular junto com o sangue. Então essa linfa toda que corre no braço, o que vai acontecer? Ela vai chegar nos linfonodos da axila e ela não vai encontrar espaço para ser absorvida, para ser transportada. E aí ela começa a acumular e o braço da paciente começa a inchar. Bom, segundo dados recentes, 2 milhões de mulheres que sobrevivem ao câncer de mama, aproximadamente 15 a 20% vivem com o linfedema. Então ele acaba sendo uma sequela realmente incapacitante que limita a paciente no dia a dia. E 50 a 70% das mulheres que retiram linfonodos na axila fazem o linfedema em qualquer momento depois da cirurgia. Nas cirurgias mais conservadoras, quando retira só uma parte da mama, a incidência do linfedema ela vai aumentar se a paciente fizer radioterapia também. Então a radioterapia ela é uma das causas do aparecimento do linfedema, principalmente naquelas pacientes que fazem radioterapia na mama e na axila. Então o que acontece para a paciente fazer esse linfedema? Existe uma sobrecarga no transporte de líquido, existe um volume de linfa, que é esse líquido que corre junto com o sangue, essa linfa está aumentada acima da capacidade de transporte. Então o que acontece? Começa a haver estagnação de proteínas, por exemplo, no espaço intersticial. E aí a paciente começa então a ter esse excesso de volume, porque os vasos vão começando a ficar mais dilatados, as válvulas não vão funcionando, vai começar a obstruir, vai ficar um fluxo muito lento e essa paciente pode formar então o linfedema. Quais os principais fatores de risco para o linfedema? A obesidade, então quanto mais obesa a paciente, maior a chance. O estágio do tumor, então quanto mais avançado o estadiamento lá no início, maior vai ser a chance. Os linfonodos, a condição patológica dos linfonodos, então quanto mais linfonodos comprometidos no momento da cirurgia, maior a chance também de fazer o linfedema. Se há alguma obstrução tumoral, muitas vezes acontece que já existe ali uma metástase, já existe algum tumor obstruindo a circulação e essa paciente pode fazer o linfedema por conta disso. Se fez radioterapia também na mama, na axila, na região cervical,
região pélvica em outros tipos de câncer, também acaba tendo maior incidência do linfedema. E os cuidados, então quanto maiores os cuidados em relação ao membro, a gente vai falar dos cuidados mais à frente, menor a chance dela fazer o linfedema. Bom, aí a gente tá vendo que existe dois tipos de linfedema. Tem algumas pessoas que já nascem propensas a ter linfedema, porque ela já nasce com alguma falha no sistema linfático. A gente chama isso de linfedema primário. Na nossa paciente de mama, o linfedema ele é chamado de linfedema secundário. Vocês podem perceber, por exemplo, essa paciente da primeira foto, ela tem aqui, ó, uma cirurgia que é uma cirurgia grande. Ela fez uma mastectomia onde ela retirou musculatura, ela retirou linfonodos, completamente esvaziada essa axila, ela retirou toda a mama e ela tem um linfedema bastante elevado em relação ao volume quando comparado ao membro contralateral. Na segunda foto também a gente tem, né, um volume excessivo do membro, vocês podem perceber, isso daí é uma estase importante com muita proteína, então não é só líquido que tem nesse braço, é muita proteína também, e é muito comum aparecer isso nas nossas pacientes com câncer de mama. Então esse linfedema secundário, ele aparece quando existe insuficiência venosa, lesões teciduais, filariose, que são as erisipelas, as linfonodectomias, as metástases, pós-radioterapia. Então, por isso que a gente chama de linfedema secundário. Ele aparece após uma cirurgia, após essas lesões no sistema linfático. A gente tem várias fases do linfedema. Essa paciente vai aparecer pra gente em alguma dessas fases quando ela tiver a incidência do linfedema, né? Quando ela tiver a propensão. Então, na fase 1, é aquela paciente que chega pra você e fala assim: eu tô sentindo que meu braço tá muito pesado, tô sentindo que ele fica mais pesado ao longo do dia, parece que pra fechar minha mão tá um pouco mais difícil. Então, essa paciente, ela tá com um aumento já de líquido e essa paciente tem um linfedema fase 1. O que a gente faz com essa paciente que tá já com um início de linfedema, mas que ainda não tem um aumento de volume? Essa paciente bota o braço pra cima, essa paciente movimenta o braço e ok, isso já vai regredir. Na fase 2, já não tem mais essa regressão espontânea, porque já tem fibrose, o volume já está maior, já tem maior consistência da pele, a pele fica um pouco mais escura, o fluxo linfático já está bem mais lento e essa linfa já está mais presa naquele braço. Então, essa paciente, a equipe de saúde já deve encaminhá-la para a fisioterapia. Bom, eu não tenho fisioterapia no local onde eu trabalho. O que eu posso fazer? Principalmente orientar essa paciente a fazer bastante exercício, porque os exercícios, eles mobilizam a linfa, eles movimentam, então a contração muscular em qualquer exercício que se faça, ela vai aumentar o fluxo linfático. Então esse é um cuidado importante. A gente tem a próxima fase, que é a fase 3. Nessa fase 3, a gente pode observar aqui, ó, esse braço, ele já tem um aumento, né, de volume, ele já é um braço que está mais duro, o linfedema já tem bastante proteína. Quando a gente olha para a pele dessa paciente, o que a gente percebe? Parece uma pele com casca de laranja, aquele aspecto de casca de laranja, onde os poros estão mais dilatados. Então essa paciente já tem uma fase 3. Esse linfedema, ele já não vai ter uma boa evolução só com exercícios. Esse linfedema a gente precisa fazer outras técnicas para conseguir uma boa redução do volume. Vou mostrar para vocês mais à frente como é que a gente pode fazer isso, como é que o serviço de fisioterapia trabalha. A gente tem aí a fase 4 do linfedema. Olha, vocês podem perceber que o aspecto da pele já é bem mais complicado. Essa fase é bem grave, já existe aí uma falência dos vasos linfáticos, já não tem mais uma absorção boa, mesmo que a gente faça um tratamento, né, bem particular. O que acontece é que os vasos, eles já estão começando a extravasar a linfa. Então a linfa já tem um refluxo. Então aquela pele da fase 3, que já é uma pele tipo casca de laranja, por conta dos poros, começa a já sair líquido por essa região. Então começa a
Parece que a paciente está tendo uma sudorese intensa naquele braço, parece que ela está suando bastante. Isso é linfa que começa a extravasar para o meio externo. Então o linfedema fase 4 ele é bem grave. E quando é que ele acontece? Em fases mais avançadas da doença, onde já tem uma obstrução completa, uma recidiva de câncer. Então são pacientes que já são pacientes mais paliativas. Mas ele pode acontecer numa outra fase? Pode, mas ele é mais raro. O mais comum é o linfedema fase 2 e fase 3, que é o que aparece mais pra gente e que a gente trata e tem uma excelente resposta. Bom, o tratamento padrão ouro, internacionalmente falando, para linfedema é a fisioterapia descongestiva complexa. O que a gente faz? Existem 4 etapas que fazem parte dessa fisioterapia descongestiva completa, que é a drenagem linfática manual, o uso das bandagens compressivas, os exercícios miolinfocinéticos, que parece um nome muito diferente, mas o exercício é o exercício que bombeia o sistema linfático, e os cuidados com a pele. Então, o cuidado com a pele é muito importante. Então, a equipe precisa estar bem informada em relação à hidratação dessa pele, que deve ser diária. Então, a paciente tem que colocar diariamente hidratante nessa pele, independente da composição. Normalmente, eu indico um hidratante que tenha um pH neutro, enfim, mas que ela possa utilizar isso diariamente. Na fase intensiva do nosso tratamento, a gente quer reduzir. Então, imagina aquele braço com volume extremamente aumentado, o que a gente quer? Redução máxima desse volume. Então, a gente solicita que a paciente vá 3 a 5 dias por semana, né? Pelo menos 2 a 3 vezes por semana, durante aproximadamente um mês. É uma etapa ambulatorial. E depois a gente vai conseguindo a máxima redução do volume do braço, e aí a paciente vai cuidar desse braço em casa, porque a gente não pode, né? A gente não tem disponibilidade para ficar tratando a paciente pelo resto da vida dela. Então ela tem que aprender a cuidar desse braço. E como que ela vai fazer isso? A gente vai passar as orientações, ela vai fazer exercício, ela vai cuidar da alimentação, ela vai controlar o peso, ela vai hidratar o braço e ela vai usar uma luva compressiva, que a gente já vai ver, e essa luva compressiva, ela vai manter o que a gente ganhou. Então, por exemplo, ela reduz o volume do braço e depois então ela vai ter essa compressão com essa luva compressiva, e aí ela consegue manter os nossos ganhos. É uma fase em que a responsabilidade é do paciente, porque ele diariamente vai ter que cuidar do seu braço. Bom, então a drenagem linfática manual, como vocês podem perceber aqui nas fotos, é uma etapa bastante importante, ela é realizada pelo fisioterapeuta. Vou mostrar para vocês uma automassagem que vocês podem orientar os pacientes na sua prática diária também. A gente tem aqui nessa próxima foto o enfaixamento compressivo, que é uma outra etapa da fisioterapia descongestiva complexa. O enfaixamento a gente faz nas nossas pacientes. Eu trabalho no CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas aqui de Santa Catarina. Então eu atendo linfedema há 17 anos já no CEPOM, e a gente faz essas técnicas com a paciente com uma excelente resposta na redução do volume. Então o enfaixamento começa com o uso dessa luva, na verdade ela não faz compressão, ela é só uma malha tubular para proteger a pele de tudo que a gente vai usar depois. Em seguida, a gente coloca essa espuma de 5 milímetros, a gente utiliza essa espuma para distribuir a pressão que a gente vai utilizar depois com bandagens. A gente faz o enfaixamento com essas bandagens. Aqui a gente tem as bandagens menores, aqui a gente tem a bandagem um pouco maior, e a gente vai então fazendo a compressão. Vocês percebem que aqui eu já vou colocando bastante pressão no braço e vou então fazendo o enfaixamento até a região proximal, para que esse paciente, para que essa pressão seja maior nessa região do que nessa, e eu consiga redução do volume. Então a gente segue com o enfaixamento. Vocês percebem que ele vai, né, até aqui, com toda a pressão no membro. A pressão é muito maior nessas regiões. E aí finalizando o enfaixamento.
Bom, a paciente consegue se mexer quando tá com o braço enfaixado desse jeito? Sim, ele é um enfaixamento funcional. Então a gente faz alguns testes com a paciente para ela conseguir dobrar o braço, ela tem que conseguir colocar o dedo, né, na ponta do nariz, ela tem que movimentar esse braço. Então, associado a isso, ela vai fazer exercício associado a essa bandagem. Essas bandagens, elas não são qualquer bandagem, elas têm uma elasticidade menor. Então, para poder não estender esse braço, a gente coloca uma bandagem com muita elasticidade, o linfedema que está ali embaixo, que vai querer aumentar o seu volume, vai acabar rompendo, né, essa bandagem e vai conseguir aumentar de qualquer jeito. Então, a gente faz uma pressão com uma bandagem de curta elasticidade para que a gente consiga manter essa pressão. Então, aqui, ó, os testezinhos que a gente faz, a paciente, né, colocando o dedinho na ponta do nariz, movimentando, abrindo e fechando os dedos. Então, vocês percebem que ela consegue realizar todos os movimentos. E essa paciente com enfaixamento, ela realiza exercícios sempre. Mas como que são esses exercícios? Coloca o braço para cima, abre e fecha a mão. Eu sempre oriento para que elas façam exercícios ao ar livre, caminhada, a bolinha, né, que a gente sempre orienta para elas segurarem a bolinha e fazerem exercícios com a bolinha, também é bastante válido. Então, o que for de exercício, essa paciente pode fazer. A gente até tem uma cartilha de informações com vários exercícios, a gente mostra para as pacientes, a gente orienta, e aí dessa forma ela consegue realizar os exercícios em casa. Mas é importantíssimo que sejam diários. E depois que ela acabar essa fase de fazer enfaixamento, ela vai continuar fazendo exercício em casa. Bom, e se no meu serviço não tiver um fisioterapeuta habilitado que faça enfaixamento compressivo, né, já que esse é o padrão ouro no tratamento do linfedema? Bom, o ideal é que realmente seja encaminhado para um serviço assim, mas se a gente não tem isso, pelo menos a gente orienta o uso dessa luva compressiva e orienta a realização de exercícios e cuidados com a pele. Então aqui, né, a gente fazendo exercício com a paciente, então com a bola, exercícios, aqui a gente tem essa escadinha, mas isso aqui a gente paciente orienta para a paciente fazer isso em casa. Coloca lá, vai subindo na parede, vai fazendo os movimentos. O importante é que ela movimente o braço. Então aqui, ó, mais exercícios com bola. E musculação pode fazer? Muitas mulheres, hoje em dia a gente sabe que o câncer de mama atinge toda a faixa etária. A gente tem hoje mulheres extremamente ativas, que vão para academia e que depois acabam ficando doentes. E aí, como orientá-las? Então, se a paciente já faz exercício antes, ela pode continuar fazendo exercício. Antigamente, não se permitia que a paciente de mama fizesse musculação. A gente ficava com várias ressalvas em relação a isso. Hoje, a paciente pode fazer. Então, ela pode voltar para a academia, mas com algumas restrições. É claro, ela vai levar a vida dela normalmente, mas que restrições são essas? Não pegar peso em excesso. Pode fazer exercício? Pode. Então eu sempre oriento, faz com 2, 3 quilos, não tenta passar no máximo 5 quilos nesse braço. E usa a luva para fazer a musculação. Então vai para sua academia já com a luva e para que possa então fazer o exercício com maior segurança. Bom, essa foto que vocês estão vendo é uma técnica que a gente também utiliza, que se chama linfotaping, que são aquelas bandagens que os atletas usam bastante no futebol, no vôlei. Vocês já devem ter visto algum atleta na TV usando as bandagens. A gente utiliza para aumentar o fluxo linfático. Então é como se a gente criasse aqui, ó, canais linfáticos que conduzissem a linfa. E a resposta é muito boa porque a paciente não fica com aquele enfaixamento, que muitas vezes ela se sente desconfortável por conta da pressão. O linfotaping ele não faz essa pressão e a paciente consegue ter uma redução. O linfotaping, quando a gente usa com linfedemas muito grandes, ele não reduz aquele volume todo, mas ele deixa o braço bem mole e a paciente fica bem mais confortável e, claro, associado à técnica, a realização dos exercícios. Aqui a gente tem as nossas pacientes, então a gente tem aqui, ó, a paciente, ela tá enfaixada
e ela tá com o linfotaping. Então eu associo as técnicas. Aqui a paciente somente com o linfotaping. No braço, aqui a gente faz uma técnica um pouco diferente, porque ela tem bastante fibrose, né? O braço bastante duro, porque é um linfedema fase 3, mas ele tem uma excelente resposta. Que cuidados a gente deve orientar para essa paciente que tem linfedema e que necessita diariamente cuidar da sua pele? Evitar fazer grandes esforços, como carregar peso. Então a gente sempre orienta, quer fazer atividade do dia a dia, vai no mercado, né? Traz com um carrinho, traz no outro braço, cuidado com esse peso. Cuidado também ao praticar movimentos repetitivos. Bom, mas eu gosto de fazer tricô, gosto de fazer crochê, gosto de ficar lá sentadinha. Tudo bem, faz uma meia hora e descansa o restante. Faz uma meia hora, descansa 5, 10, 15, 10 minutinhos no máximo. Verificar a pressão arterial no lado da cirurgia. Então é importante que toda equipe tenha ciência de que a gente não deve verificar a pressão arterial no lado onde ela retirou os linfonodos. Então ela vai fazer isso no outro lado. Se for uma paciente que fez a cirurgia bilateral, se for uma paciente que retirou linfonodos dos dois lados, vai verificar a pressão na panturrilha. Mas é importantíssimo que a gente cuide por conta de não aumentar demais a pressão nesse braço. Injeção no lado operado também não pode. Tudo isso é porta de entrada para bactérias. A paciente já não tem o mesmo número de linfonodos. Lembra que a gente falou que o linfonodo é responsável pela defesa? Então, se entrar alguma bactéria, o que pode acontecer? Fazer uma infecção naquele braço. Então, injeção nunca mais no lado onde ela fez a linfonodectomia, onde retirou os linfonodos. Coletar exames do outro lado, receber soros do outro lado. Queimar, ferir, arranhar o lado operado. Muito cuidado. Bom, aconteceu. Se aconteceu isso, ter sempre em mãos um antisséptico, procura o médico se tiver vermelhidão, sensação de calor, se tiver dor, porque pode fazer uma erisipela. E se fizer uma erisipela, a paciente pode fazer um linfedema posterior. Então, todo cuidado é necessário. Usar relógio, pulseira muito apertada do lado, expor-se excessivamente ao sol, sempre usar protetor solar, inclusive no braço. Usar substâncias irritantes que ressequem a pele. Então é importante usar um hidratante diariamente com pH neutro, né? Normalmente aqueles hidratantes de bebês são para peles mais sensíveis e vai manter a pele da paciente hidratada. Raspar a axila do lado operado com gilete. É bastante importante orientar essas pacientes a não realizarem isso. Só no lado operado, no outro lado não tem problema. Procurar apenas usar um creme depilatório, né, que cai o pelinho, ou uma tesoura sem ponta, mas ter esse cuidado para não cortar. Esponja de aço, contato direto com a mão. Então, se tem que fazer as atividades da cozinha, se ela vai continuar fazendo essas atividades, que ela use luva para que proteja aquele braço. Usar o sutiã muito apertado também deve ter cuidado. Alimentos muito salgados, muito condimentados também devem ser evitados, porque eles também aumentam a retenção de líquido e fazem a paciente ser uma candidata então. A paciente pode fazer uma automassagem. Então, isso é uma orientação que a gente pode dar para a paciente quando a gente não tem um fisioterapeuta por perto, mas que é uma orientação importante que ela pode fazer em casa para ajudar o seu sistema linfático a funcionar melhor, a ter um maior movimento. Então, nessa primeira foto, a paciente... esse lado que ela está fazendo a massagem é o lado não operado. Então a gente pede para ela fazer uma massagenzinha, movimentos circulares na axila contralateral. Mais ou menos uns 30 movimentos. Depois ela vai fazer aqui na região inguinal homolateral. No mesmo lado, a gente tem a cirurgia aqui, no mesmo lado da cirurgia, mais ou menos 30 movimentos. Depois vai pedir para a paciente fazer esse movimento aqui, ó, como se ela fosse levar a linfa dessa região para a virilha onde ela fez a massagem. E a gente pode fazer também aqui, ó, no tórax, levando da região operada para a região onde ela tem todos os linfonodos.
Isso aqui a gente chama, né, onde tem essas setinhas, a gente chama de anastomose, que são ligações linfáticas que permitem que a gente movimente a linfa daqui para cá e a linfa daqui para cá. A síndrome da rede axilar, então aqui vocês podem já ter visto nas práticas profissionais, é como se fosse um cordão que se forma na axila, e esse cordão, ó, aqui tem o cordão, aqui também tem esse cordão, na região do cotovelo. Esse cordão é um vaso linfático, como se ele tivesse ficado trombosado, ele está obstruído, e essa obstrução desse vaso causa muita dor na paciente e limita o movimento dela. O dia a dia dela fica bastante comprometido. Então, o que a gente faz com essa paciente? Orienta que ela faça exercício e ela pode fazer, se ela não tiver um fisioterapeuta disponível, uma massagenzinha aqui em cima até que esse cordãozinho libere o fluxo. Muitas vezes isso acontece espontaneamente, 3, 4 meses depois, ele acaba se rompendo, só que ele causa muita dor. Então, o quanto antes fizer mais exercícios e massagens em cima do cordão, mais rapidamente ele vai se romper e vai liberar o fluxo dessa região. Essa daqui é aquele mesma bandagem que eu mostrei antes para vocês, o linfotape. A gente utiliza bastante no nosso serviço para romper esse cordão mais rapidamente. Essas pacientes perdem muito o movimento do braço. Vocês só podem ter visto que inicialmente, os primeiros 15 dias, é importante que a paciente faça realmente tenha realmente certos cuidados com o braço. Mas depois ela pode, né, começar a movimentar. Tirou o dreno, tirou os pontos, ela já pode começar a movimentar esse braço, com todo o cuidado por conta da cicatriz. Então ela precisa ter um movimento de novo, e esse movimento ela vai conseguir fazendo diariamente exercícios. Lembrando, enquanto tiver com dreno, enquanto tiver com pontos, limitar os movimentos a 90 graus. A partir daí, ela pode então seguir com uma amplitude mais completa. Por que ela perde o movimento? Porque tem dor, porque na parede torácica a cicatriz pode estar muito colada e a cicatriz colada impede esse movimento. Ela pode ter uma hipersensibilidade, então a paciente fica muito sensível, acaba fazendo uma proteção de defesa e essa proteção de defesa impede, né, que ela consiga movimentar e fica, né, nessa postura de defesa, protegendo esse braço, e aí vai ter limitação. E uma fraqueza muscular também acontece, é bastante comum. E essa paciente, então, o ombro fica mais para frente, as alterações de postura, o próprio linfedema também faz com que ela perca o movimento do braço, e o desuso, porque muitas mulheres acham que não vão usar mais aquele braço nunca na vida e acabam deixando ele limitado, parado, e é importante que ela tenha o movimento recuperado. Então, na fisioterapia, a gente vai evitar essa postura, vai ensinar ela a expandir esse pulmão para não ficar nessa postura toda de defesa. A gente vai melhorar a parte circulatória da paciente, a gente vai trabalhar a cicatriz da paciente para que ela não tenha essa tendência a ficar muito presa. É importante nos primeiros dias de pós-operatório, a paciente ainda lá no hospital, ter essa posição de pelo menos uns 45 graus de flexão para que ela mantenha força, para que ela tenha menos dor, para prevenir a formação do linfedema, a sensibilidade. Então isso é bastante importante. E a gente está vendo aqui nessa foto, a paciente ainda está com dreno. Então eu posso fazer exercício enquanto ela está com dreno? Posso, mas a minha limitação são os 90 graus. Então a paciente não pode passar de 90 graus enquanto ela estiver com o dreno. Mas retirou o dreno, aí sim eu começo um movimento mais ativo e já posso fazer com que essa paciente levante o braço mais completamente. Então vocês podem ver que mesmo o dreno não é fator limitante para o exercício. Eu só tenho então que limitar o grau do exercício. Depois disso, a paciente pode ter uma reabilitação bem mais ativa. No início, quando a paciente ainda estiver com esse dreno, com esse ponto, a gente pode fazer movimentos mais leves, ó. Então aqui a gente está movimentando o cotovelo,
abrindo, fechando. Indiretamente, a gente está trabalhando a articulação do ombro para que ela não fique mais retraída, não perca o movimento. Aqui, a gente está movimentando as escápulas, então a gente está fazendo essa paciente se movimentar. Então aqui, ó, limitados a 90 graus, enquanto tiver com dreno e com pontos. Após, ó, isso ela pode fazer exercícios cervicais, movimentos com o braço, movimentos com o ombro, sem problema algum. Ainda 90 graus, né, vários exercícios, posições diferentes, não há problema. E depois eu vou então trabalhar exercícios mais globais, de maiores amplitudes, para que ela então recupere a sua função. Com 1 mês de cirurgia, se ela tem uma cicatriz bem aderida, bem fechada, a gente já pode ter esse movimento completamente recuperado. O que acontece é que muitas vezes a paciente é encaminhada muito tardiamente, e quanto mais tarde a paciente vier sem movimento do braço, mais difícil vai ser recuperar o movimento. Então, o quanto antes a paciente for orientada a realizar os exercícios, ela vai recuperar o seu movimento, ela vai prevenir o linfedema, ela vai ter uma vida muito mais produtiva. Então, é importantíssimo que ela tenha esses cuidados e que seja bem orientada e que o quanto antes ela comece a sua reabilitação. A cicatriz também deve ter cuidados, né? A gente sabe que a enfermagem cuida com bastante carinho das cicatrizes. A gente pode mobilizar a cicatriz depois que tirar os pontos, porque cicatriz muito colada na parede torácica impede o movimento. Então, exercícios são importantes para liberar o movimento, para liberar a cicatriz, para que ela consiga recuperar plenamente a sua amplitude após isso. Bom, então algumas orientações gerais. Os cuidados da pele, importantíssimo, então toda a equipe deve orientar os cuidados em relação à parte da cirurgia no tórax e em relação à hidratação do braço, prevenindo o linfedema. Exercícios, realizar exercícios diariamente. É importante essa orientação, porque as pacientes necessitam ter a autoestima recuperada, voltar às suas atividades anteriores à cirurgia com maior rapidez. Hoje as mulheres estão cada vez mais jovens, então elas têm uma vida ativa, uma vida produtiva, então é importante que elas sigam com isso o quanto antes. E o posicionamento do membro é importante, então a gente tem aquele cuidado. Posicionar o braço no início 45 graus, depois fazer o exercício até 90 graus enquanto estiver com dreno e pontos, depois disso uma reabilitação muito mais ativa. Qualquer outro sintoma que essa paciente apresentar, se ela não conseguir recuperar os movimentos, fazendo os exercícios sozinha, com as orientações, ela deve ser encaminhada para o fisioterapeuta o quanto antes, para que ela siga com o serviço de reabilitação mais especializado, para que ela tenha então uma melhor qualidade de vida e consiga ter uma reabilitação mais plena. É claro que existem muitos outras complicações que a gente atende nessas mulheres mastectomizadas. Eu quis mostrar aqui o que era mais importante para vocês, para que vocês tenham um conhecimento geral do que a gente pode fazer pela paciente, do que vocês podem fazer em relação a esses cuidados que muitas vezes aparecem no dia a dia de toda a equipe e a gente às vezes não sabe o que lidar, como fazer, como orientar. Eu também tenho um site de fisioterapia que é www.fisioterapiaecâncer.com.br. Nesse site tem informações diversas sobre o câncer de mama, sobre todas as sequelas que podem aparecer e sobre tudo que a gente pode fazer em relação a cada sequela. A gente fala também de câncer de cabeça e pescoço, de próstata, câncer ginecológico. Então tem bastante informação que serão bastante úteis para todos os profissionais da saúde. É isso, estou à disposição para as perguntas e para todas as informações. O e-mail vai ser disponibilizado, né, posteriormente. É isso, muito obrigada. Pessoal de Doutor Pedrinho tem uma pergunta. Mirela, depois da paciente estar curada, ela pode colocar silicone? Bom, isso vai depender do tipo de cirurgia que ela realizou. Então, o que normalmente a paciente... Isso vai também estar relacionado ao tipo de reconstrução que a paciente fez.
Então, muitas vezes a paciente, ela retirou toda a mama, mas ela faz uma reconstrução imediata com silicone ou com outros tipos, mas quem vai decidir se ela vai poder fazer essa reconstrução, porque muitas vezes ela não tem pele suficiente, muitas vezes ela tem que fazer uma reconstrução com retalho muscular do músculo grande dorsal, do músculo das costas, do músculo reto abdominal, ou colocar um expansor tecidual. Então, ela pode sim, mas isso vai depender da pele da paciente, do tipo de cirurgia que foi realizada e da escolha entre ela e o cirurgião de qual a melhor forma dela reconstruir a mama. Mas ela vai decidir isso, são várias as técnicas que são utilizadas, ela vai decidir isso com o cirurgião oncológico, né, e com o cirurgião plástico, para ver qual a melhor forma de reconstruir. Pode ser com retalho muscular, pode ser com silicone, tem diversas formas, mas isso vai ser com o médico. Uhum. O pessoal de Leoberto Leal tá contando aqui pra gente que eles estão com uma paciente em cirurgia hoje, né? E antes da cirurgia ela já perguntou sobre a questão da reconstituição da mama e eles têm pouca informação. Acho que seria mais um comentário, né? Ela pode reconstruir sim, é sempre uma angústia da paciente, né? Saber se ela vai poder reconstruir, se ela vai ter essa mama novamente, ficar sem a mama, né? Para a paciente, a mama é um símbolo de feminilidade, então a paciente fica realmente com a autoestima, né, bastante comprometida, mas as reconstruções elas são possíveis, a paciente normalmente, né, são muito boas hoje em dia, os cirurgiões plásticos e oncológicos eles estão cada vez mais evoluindo nas reconstruções mamárias, então estão ficando realmente muito boas e existem inúmeras possibilidades sim. Muitas vezes tem que terminar o tratamento, às vezes tem que terminar a químio, terminar a rádio, esperar a pele recuperar para poder fazer uma cirurgia naquelas que não fizeram a reconstrução imediata, porque ela pode ser imediata ou tardia, mas existem sim várias possibilidades. O pessoal de Leoberto Leão ainda complementando, dizendo que a paciente tem apenas 31 anos de idade, né? Super são cada vez mais jovens. Bom, vamos lá. Por que em alguns casos não é retirado os linfomas? Os linfonodos, né? Isso, Deve isso. ser. Uhum. Depende, assim, o câncer de mama, o que acontece? A maioria acaba tendo que retirar os linfonodos. Hoje em dia tem técnicas que são muito menos agressivas. Então existe uma técnica que se chama linfonodo sentinela. Na técnica do linfonodo sentinela, às vezes é retirado somente um linfonodo ou 2 linfonodos. E aí esse linfonodo vai para análise para ver se está comprometido ou não. Então, se há um câncer de mama, normalmente o que o médico cirurgião, né, de mama ele vai fazer? Ele vai retirar pelo menos um linfonodo para ver se existe comprometimento ou não. Por quê? Porque o linfonodo axilar, ele é a primeira via de metástase do câncer de mama. Então, o câncer de mama ele vai seguir diretamente via linfática para os linfonodos axilares. Então, o médico precisa retirar pelo menos um para ver se está comprometido ou não. Se não tiver comprometido, ele preserva. Mas se tiver comprometido, muitas vezes ele tem que retirar uma quantidade maior. E aí vai começando a aparecer essas sequelas posteriores que eu conversei com vocês. Mas o protocolo padrão é sim retirar pelo menos um linfonodo para análise. Aquelas que retiraram menos linfonodos são as que têm uma cirurgia, são as pacientes que são melhores na cirurgia. São os pacientes que têm menos complicações, são os pacientes que têm menos comprometimento. Isso. Pessoal de Campo Herê, elogiando, muito boa a web de hoje, parabéns. E comentando, né, que infelizmente a maioria das pacientes que o pessoal lá, a equipe recebe para a reabilitação é muito tardia e a recuperação é bem mais lenta.
É exatamente o que eu conversei com vocês. Muitas vezes acontece isso comigo também aqui no CEPOM. Às vezes a paciente é encaminhada tardiamente e o encaminhamento tardio traz muito mais consequências. A paciente já vem sem movimento, já vem com aqueles linfedemas grandes que eu mostrei para vocês ali nas fotos. E é claro, uma paciente quando é orientada logo após a cirurgia, é uma paciente que vai ter uma recuperação, uma qualidade de vida muito melhor. Então o ideal é que a gente tenha o acesso a essa paciente o quanto antes, que ela venha nos procurar o quanto antes. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando ela tiver mais informação, quando a informação chegar mais rápido nela. E isso já vem lá da parte do cirurgião para informar as possibilidades e os cuidados. A enfermagem que está junto com ela no procedimento cirúrgico, que faz o cuidado de cicatriz, que faz esse cuidado inicial, também já deve informar. Então, o quanto antes, porque quanto mais tardiamente, mais sequelas, com toda certeza. Um exemplo ali do pessoal de Leoberto Leal, que tem uma paciente que está em cirurgia hoje, a importância de já, existe essa apreensão, esse nervosismo, né? Mas tentar acalmá-la com informação, dizer que, né, ela munir essas informações que você pode dizer. E a gente só tem essa informação quando a gente tem todos os profissionais de saúde trabalhando, né, da mesma forma, né, conhecendo principalmente e trabalhando da mesma forma.